Amigos, bienvenidos al... tengo que olhar para lá, né? Não para baixo. Yeshu, a, Olha só. É muito mais. Increíble. Amigos, bienvenidos al podcast de la Escuela Convergencia. Es el primero de varios videos que estamos preparando para ustedes y hoy tenemos un invitado muy especial. Pero antes, déjame hablarte del curso Doctrina y Devoción. Es el curso de la Escuela Convergencia. Es un curso que tiene duración de 2 años y actualmente tenemos alumnos en diferentes partes de América Latina y el mundo. Y yo creo que es un curso que puede bendecirte mucho. ¿Por qué? Porque es un curso para cualquier persona. Si tú eres padre, madre, estudiante, cualquier persona puede estudiar en este curso que te va a enseñar sobre un panorama bíblico, sobre diferentes aspectos de la teología y principalmente cómo vivir eso en el día a día. Entonces, si tú quieres saber más sobre este curso, es solo ir aquí a la descripción o a la bio de nuestro Instagram. Bueno, y junto conmigo está una persona, un gran amigo y también profesor de la Escuela Convergencia, Rodrigo Rocha. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Cómo están las cosas por ahí? Hola amigos queridos, Andrés, acá estamos muy contentos. Me llamo Rodrigo Rocha una vez más y estamos en el primer episodio de podcast de Convergencia, amigos. Eso Vamos. es increíble. Arrancamos con todo y arrancamos con invitado. Uf. Y encima un asunto que nos apasiona. Uhum. Es un asunto que para nosotros no es cualquier asunto. Hablamos de muchas cosas, ¿viste? Pero este asunto habla mucho de nuestro corazón, el por qué lo hacemos, lo que hacemos. Uhum. Entonces, agarrar tu bloque de notas, agarrar tu taza de café. O el mate, ¿no? El mate, ¿no? Depende del lugar, ¿no? Si estás en Argentina, agarrar el mate, agarrar el tereré si estás en Paraguay. Lo que sí vamos a hablar y queremos tratar eso de una manera muy práctica, ¿viste? Seguramente creo que va a ser un tiempo de mucha edificación y de mucha luz para nosotros y para ustedes, como iglesia en Latinoamérica y en las naciones. ¿Cómo lo ves, amigo? Buenísimo. Como tú lo dices, es un tema que ha tocado nuestro corazón a mucho tiempo y creemos que Dios está haciendo esto en América Latina. Yeah. Creemos que Dios está promoviendo esto. La iglesia está correspondiendo a algo que Dios está haciendo. Entonces, Amén. de verdad que el tema va a ser de mucha edificación. Sí. Sin tardar mucho, ya quiero presentarles a un hermano, un amigo querido que ya hace un par de años que caminamos juntos. He tenido el privilegio de caminar, de conocerlo, más allá de la performance ministerial. Yo lo conozco más allá del tiempo de administración, de la prédica, que lo hace increíble, pero he conocido su casa, he conocido su esposa, sus hijos, las personas que caminan con él, y la verdad que he sido edificado por eso. Entonces, y hemos crecido en una relación de pacto. Entonces, quiero presentarles a nuestro amigo querido Alessandro Vilas Boas. E aí, cara, como você tá? E aí? Olá, gente. Você- Como é que você tá, querido? Qué alegría tenerte acá, amigo. Contanos un poco de vos, una pequeña presentación. Creo que mejor que yo es que vos pueda presentarte. Meu nome é Alessandro, eu sou do sul de Minas Gerais, uma cidade chamada Itajubá. E me casei com a Bruna, Bruna Vilas Boas, ela é de São Paulo. A gente tem 3 filhas, Ana Júlia, Maria, Luísa e a Lucy, que nasceu aqui em Londres. Nós estamos há 3 anos aqui plantando uma igreja na cidade de Londres. Eu e a Bru, nós fundamos o Movimento One, assim, e algumas igrejas também no Brasil. E temos algumas plataformas de ensino junto, escrevemos alguns livros. E aí tem as canções também, que normalmente é a parte mais conhecida, né, daquilo que a gente faz. Então a gente escreve
Eu escrevi algumas canções e também sou líder de adoração aí. Então, basicamente é isso. ¿Tus canciones será que quedó conocida alguna? Que así ¿Será? no me suena, ¿viste? Deve ter alguma aí. Tem ¿Será uma que que... él canta sobre Yeshua, será o no? ¿O canta Ah, É, una que se para Yeshua? dice Yeshu, Ua, olha A, só. A. ¿Y es solo eso, ¿O no? No, es mucho más. Increíble. Muy bueno, muy bueno. No, vos sos uno de los compositores más zarpados que he conocido. Qué alegría, amigo, tenerte acá. Vamos, entramos al asunto comunión. ¿Qué les parece, Andrés? Sim. Vamos, Rodri, sin perder tiempo, vamos que hoy la expectativa ahí. Porque eso se va a descontrolar. Bueno, comunión, amigos. Hablar de ese asunto acerca de la vida de la iglesia, ¿viste? Cuando pensamos en que Dios, pensamos en la gloria de Dios, en glorificar a Dios, yo pienso que en el fin de los tiempos existe una realidad que va a traer mucha gloria para Dios, que es la realidad de la iglesia gloriosa. Entonces, Dios está comprometido en formar para sí mismo un pueblo. Entonces, todo lo que estamos haciendo, todo lo que debemos hacer, todo lo que estamos trabajando, directamente tiene que apuntar para eso, para la restauración y el perfeccionamiento de la iglesia. Entonces, amamos hablar de la oración, sí, amamos hablar del poder de Dios, de la gran comisión de adoración, pero jamás podemos olvidarnos del porqué de todo eso. Dios desea una iglesia gloriosa, santa, pura. Y por eso ahora estamos arrancando con ese episodio, porque todo lo que hemos hecho como escuela, y creo que Ale también, todo lo que está desarrollando a nivel ministerial, todo es cooperar para que la iglesia sea una iglesia gloriosa antes del gran día del Señor. Y no hay forma de hablar de una iglesia gloriosa sin hablar de comunión. Entonces, podríamos empezar diciendo lo que no es comunión. Porque às vezes pensamos, bueno, comunhão, não, eu já sei, eu já lo vivo, não, eu estou a full, já sei, já tenho re claro que é comunhão, pero será? Então, poderíamos pensar em dizer lo que não é comunhão, não é igreja. O que poderíamos dizer? O que podemos arrancar? Isso é um bom ponto de partida, porque principalmente para a realidade latina, assim, porque a gente é muito quente, a gente é muito sociável, a gente acredita que nós já temos uma revelação muito profunda de comunhão, né? E até dando um contexto assim, normalmente quando os latinos vão para os Estados Unidos ou para a Europa, eles falam, a gente fala muito, né? A gente esse povo aqui é muito frio, esse povo aqui não sabe, porque a gente realmente acredita que nós somos muito profundos na vida de comunhão e na vida, na revelação da igreja como uma família. Mas eu acho que uma das coisas que eu diria que não é comunhão churrasco, assado depois do culto, não é comunhão. Boa, buena. E também estar sempre junto não necessariamente significa que temos comunhão. Acho que são essas duas coisas que eu começaria falando. Não sei se você tem mais coisas aí já. Arrancamos bien. Arrancamos bien y arrancamos muy práctico. Pero es bueno, son cosas buenas parrillada, ¿no? Asado, parrillazo. Claro, está increíble el asado, pero podés estar comiendo toda la semana y no estás creciendo en comunión. Crece tu panza, pero la comunión no pasa nada, ¿viste? Chabón, está increíble. Y pasar tiempo juntos tampoco necesariamente está diciendo que es comunión. Muy bueno. Yo agregaría un punto también. Hacer muchas actividades en el ministerio no significa que estamos desarrollando comunión entre nosotros. Ahí fue. Porque yo puedo encontrarme con varios
amigos, várias famílias em uma escala, em uma função que estou exercendo na igreja, seja com a música, servindo em los medios, ¿viste? Pero não necessariamente estou tendo comunhão com essas pessoas. ¿Cómo lo ves? Andrés, ¿algo más? Invitar a las personas a tu casa. Vamos a tener comunión, vamos a conversar. ¿Será que es comunión? Sí. Eso. Sí. Podemos conversar muchas cosas. Podemos hablar de muchas cosas, pero realmente será que es comunión. La dejo, ¿eh? Muy bueno. Sim, um dia eu estava aqui com uns amigos aqui em Londres e a gente estava conversando e eu estava falando sobre a gente tentar ser mais intencional em sermos profundos nos nossos relacionamentos. E aí um deles disse, mas eu tô aqui toda hora. E aí eu disse, uma coisa que eu sempre falo é que não é sobre a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que nos vemos, mas é sobre uma profundidade nas relações. E eu acho que esse é um ponto que para a gente, né, como latinos, assim, em geral, essa é uma grande dificuldade, porque a gente é muito... a gente gosta de estar junto, mas a gente maqueia muito bem, assim, os lugares mais profundos das relações, né? E é o que o Asher chama de uma aliança, né? De um relacionamento de pacto, né? Sim, isso é algo que às vezes nos estamos oferecendo muito, nos repartimos muito, pero nuestro corazón no está ahí. O sea, estoy con todos y no estoy con nadie. Sí. Porque en realidad las personas no me conocen de verdad como yo soy, aparte de lo que hago. Entonces, para aterrizar un poco más en una base bíblica de que Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han palpado. ¿Está bien? ¿Está bien dicho, Andrés? Sí. Eso hablamos a ustedes. Juan está diciendo, todo lo que hemos visto de Cristo, yo como su discípulo amado, todo lo que he visto de Cristo estoy comunicando a ustedes para que tengamos comunión. Entonces, una vez que todo eso no es comunión, ¿cuál es la base de nuestra comunión? Sí. Cristo, su persona y el Evangelio. Sí. Entonces, no hay forma de hablar de comunión sin hablar de la realidad de Dios y su Evangelio. E é por isso, Rodrigo, quando a gente olha para os apóstolos, né? Eu acho que algum de vocês disse que esse não é uma mensagem periférica, né? Ou uma coisa que a gente tem, que a gente não é tão importante assim. Mas quando a gente fala de comunhão, é central na mensagem dos apóstolos, né? A palavra comunhão é muito profunda para os apóstolos, porque como o texto mesmo que você citou de 1 João, que na minha opinião é o melhor que fala sobre, tipo assim, é o que mais expressa o sentimento das escrituras, que é a comunhão bíblica, ela é com o pai e o seu filho, ou seja, não é entre eu e o Rodrigo, e também não é entre eu e Deus apenas, mas a comunhão bíblica é entre eu, Rodrigo e Deus, né? Então, ou seja, entre os irmãos da comunidade e o Senhor. Então, Hebreus, quando ele fala em Hebreus 10, se eu não me engano, fala assim, acheguemo-nos ao trono da graça, né? Passamos pelo véu, que é a carne de Jesus. E aí, nesse mesmo texto, é quando ele fala, não deixem de congregar, ainda mais que vocês saibam que aquele dia está se aproximando. Ou seja, como esse texto ele não é uma coisa individual, se achegue ao trono da graça. Não, esse texto é um texto comunitário. Acheguem-se ao trono da graça. Pelo véu, né? Pelo sangue. Então, comunhão sem evangelho não existe. Então, assim, a grande diferença entre uma igreja e uma torcida de um time, por exemplo, se chama o evangelho e o fato da gente ter nascido de novo. Então,
Isso é até uma coisa bem complicada, porque eu posso ter amigos muito meu amigo, assim, fora do contexto da igreja. Posso mesmo, e eu acho que isso é incrível. Nós deveríamos fazer isso mais, até para que os irmãos para que as pessoas fora da igreja possam receber o evangelho. Sí. No entanto, relacionamento de pacto só pode acontecer entre duas pessoas nascidas de novo, porque comunhão bíblica, né? Vamos não olhando a comunhão como as pessoas dizem, mas a comunhão bíblica ela só existe pelo evangelho e quando eu nasço de novo. Então é uma comunhão entre duas pessoas nascidas de novo que são intencionais em terem comunhão uma com a outra e com Deus, né? É de fato uma coisa mística, não é uma coisa apenas prática. Ela é prática, ela tem que ser intencional, mas ela não é só isso. Porque senão, a minha experiência quando começa a falar disso, quando começa a falar da vida da igreja, é que normalmente os líderes de pastores, a primeira coisa que eles querem fazer é, sei lá, começar a ter um futebol depois do culto, um churrasco, ou então fazer um café da manhã para todo mundo estar junto. E essas coisas são boas, mas não é por aí que a gente tem que começar, não. É pelo aprofundar das escrituras e da revelação de quem Deus é. E aí eu entro, para mim, no ponto central disso aqui. Por que Deus deseja que a gente seja uma família, né? Por que sermos comunhão? Por que vivermos isso? Porque essa é a identidade central da Trindade, né? Quando nós olhamos para a pessoa de Deus, esse Deus triuno, nós vemos uma comunhão ardente eterna. E o convite mais alto que as Escrituras têm para a gente, não existe nenhum convite maior do que esse, venham e façam parte dessa comunhão, né? Que é João 17, e muitos outros textos também falam sobre isso. Então, assim, cara, eu acho que eu só queria enfatizar que nós não estamos aqui tentando falar de uma coisa que é importante só pra gente. Claro. Não, isso é um assunto central nas escrituras. Eu queria propor um exercício bem prático para o pessoal que depois for ler as escrituras e tal. Comece a perceber quantas vezes os apóstolos eles usam plural ao invés de singular, por exemplo. E como a gente aprendeu a ler textos que são para a comunidade de maneira individual, né? E aí, com certeza, vocês estão aprendendo sobre as profecias, no Convergência, vocês aprendem muito sobre as profecias. A gente aprendeu a ler Isaías e pôr a mão na nossa própria cabeça e dizer, você é ungido e não sei o quê. Claro. Mas, cara, Salmos 2. Exato, exatamente. Clamame a mí que yo te daré las naciones por herencia, ¿viste? Tomamos todas essas coisas individuais. E por isso meu ministério, por isso que eu vou em meu ministério, hago as coisas, não? Como igreja. Pois é, então, a gente aprendeu a olhar para a Bíblia e deletar o fato de que ela é plural, de que ela é comunitária e de que são promessas para o povo de Deus, né? E aí a gente diz assim, não, é para mim. E aí a gente começa a viver uma vida individualista, essa que é a verdade, né? Então, e não comunitária. Muito bueno. Ótimo exercício para hacer. Entonces, agarrando ya que estamos empezando el año, hay mucha gente que empezó el plan de lectura anual. Si van a terminar, es otro tema, pero agarramos ese combustible. Cuando leas el Nuevo Testamento, busque la expresión unos a otros. Wow. Unos a otros. Vas a ver el corazón por detrás de lo que los apóstoles están diciendo, para quién están diciendo. Eso que Ale tiró ahí, algo, es una bomba y es muy práctica. Pensando en eso, acerca de la revelación de la Santa Trinidad, ¿viste? La iglesia como parte de todo eso. La primera vez que Dios mira todo lo que creó en Génesis, después de hacer el hombre, y dice, eso no está bueno. Que es justamente cuando ve a Adán, solo Adán,
en la realidad del huerto de Edén. Y a veces pensamos, ¿no? En el aspecto de hombre y mujer, que sí, pero va más allá de ser hombre y mujer. No estaba bueno, Dios lo mira y dice, no está bueno, ¿por qué? Porque en realidad Adán solo no representa la realidad de la Santa Trinidad, Sí. que es la familia de Dios. O sea, cuando miramos la realidad de Dios nos crió para tener comunión y disfrutar de esa comunión perfecta, eso involucra también nuestra unión con Él y luego la representatividad que Él nos dio como hombre, como humanidad, de ser representación de la Santa Trinidad en la tierra. Sim. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque ser iglesia tiene que ver con este asunto. Sim. El Evangelio nos lleva de nuevo a este lugar Sim. de disfrutar de Dios y a la vez representarlo fielmente. Y me acuerdo de la oración de Jesús en Juan 17, cuando dice, así como yo y tú somos uno. Sim. Jesús pone la vara arriba porque le Sí. habla de la unidad. ¿Cuál es el parámetro de unidad? ¿Cuál es el parámetro de comunión que Jesús está hablando? Así como tú y yo somos uno, así como el Espíritu Santo somos uno, que ellos sean uno. O sea, el parámetro de Dios no es solamente de hablar lo mismo, pensar lo mismo, es una cuestión de naturaleza. Sim. Sim. Eso es increíble, amigos, porque eso es imposible si no es por medio de la obra de la cruz. Exato. Entonces, ya de una, yo no tengo comunión con personas que no nacieron de nuevo. Y a veces hay personas que dicen, hey, ¿sabes qué? Estoy teniendo más comunión con la gente de mi facultad que la gente de la iglesia. Uf. Estoy teniendo más comunión con la gente de mi trabajo que la gente de la iglesia. Y vamos a preguntar, pero ¿ellos nacieron de nuevo? No, pero son muy buenas ondas. Sí, entonces seguís invirtiendo en esa relación, pero sepas que esto no es comunión cristiana de acuerdo con las escrituras. Sim. Porque comunión cristiana involucra en una comunión en el Espíritu. Acá entra, ya abro una otra puerta. Comunión cristiana involucra una comunión en el Espíritu, donde el Espíritu me presenta para Alessandro y el Espíritu presenta a Alessandro a mí, donde Él es el centro de esa comunión. Entonces, eso nos libra de la centralidade que uno pode ter no controle da comunhão. Sim. Eu acho que uma coisa que é muito central é que a gente precisa ser bem enfático nisso. Não existe comunhão sem a obra do Evangelho e sem o Espírito. E aí a gente chega numa coisa que é... a presença de Deus tem um nome, que é Espírito Santo. É. Ou seja, não existe vida de igreja sem presença de Deus. E não existe, ou quanto maior a revelação da presença de Deus, maior a revelação do amor fraterno, ou do amor mútuo entre nós. Então, não essa realidade onde eu vou, desfruto de um ambiente de presença de Deus, volto para minha casa e continuo desejando uma vida individualista, onde ninguém pode me conhecer profundamente, não se parece com o que os apóstolos propõem nas Escrituras. Na verdade, gente, se nós estamos falando de uma trindade profunda em relacionamento, né? Então, é basicamente o seguinte: o Deus, o Deus trinitário, ou a trindade, sendo a relação mais profunda que existe, não aprova relações rasas. Esse que é o ponto. Então, Deus sendo comunhão,
não aprova falta de profundidade nas nossas relações. Uhum. Deus, ele não é um Deus raso em relações, né? Eu acho que o checkmate para todas as coisas é a cruz, né? Eu Uhum. estava assistindo ou vendo alguma coisa esses dias de um teólogo e alguém disse assim: nossa, mas se Deus queria que a gente entendesse as coisas, por que ele não foi mais claro? Ele foi. Ele entregou o filho dele na cruz, né? Então, esse é o amor extravagante de Deus Pai, assim. Então, Deus Pai, ou Deus, né, não é raso nas suas relações. E aí eu acredito que essa é uma coisa que nós precisamos mergulhar profundamente nisso, porque hospedar a presença, ter a presença também é ter profundo afeto entre os irmãos. Uma Uhum. coisa leva a Sim. outra. E, na verdade, Efésios diz que o apóstolo Paulo ora em Efésios 3, eu estou até aberto aqui, ele diz assim, por esta causa eu me ponho de joelhos diante de vós, aí ele começa orando, a fim de poder compreender com todos os santos o amor de Deus, né? Então, a compreensão do amor de Deus, ela vem com todos os santos. Ela não é uma coisa individual, né? Por exemplo, eu fiz muito parte disso, desse movimento de ensinar as pessoas a ir para o lugar secreto e orar e tal. E, pelo amor de Deus, a gente não está querendo acabar com isso, não. Mas o ponto é que eu quero deixar claro é que esse lugar de individualidade diante de Deus não pode se tornar individualismo. São duas coisas completamente diferentes. Então, Claro. eu tenho meu lugar diante de Deus como filho, mas eu preciso fazer parte de uma comunhão de filhos, de família, né? E é nesse lugar de comunhão com a família onde eu realmente conheço a Deus. É quase que o apóstolo Paulo estivesse dizendo, ou na verdade ele está dizendo, você não vai conhecer a Deus sozinho, porque Deus de maneira soberana decidiu fazer você conhecê-lo através de sua família, né? E isso não é uma coisa do Novo Testamento. Quando a gente olha para os profetas, por exemplo, eles mesmos dizem, Deus não faz nada sem falar para os seus profetas. Por que Deus falava para os profetas? Porque os profetas iriam comunicar para o povo. Então nós vemos uma relação, né, familiar ou comunitária muito profunda. Então, assim, aqui a gente precisa entender que nós fomos criados, o propósito final da nossa existência é termos comunhão profunda com Deus e sermos satisfeitos nele. E isso é impossível sem o meu irmão. Sim, exatamente. Esse que é o ponto, entendeu? Então, assim, eu tenho muita dificuldade com a igreja. Amém, eu também. Não é uma coisa tranquilinha, entendeu? Não é uma coisa fácil. Eu também tenho dificuldades com a vida de igreja. No entanto, eu quero conhecê-lo. Eu quero saber quem ele é. Eu quero desfrutar dos prazeres de Deus. E eu só consigo fazer isso com comunhão com os meus irmãos. E aí a gente entra no final desse Efésios 3, numa coisa que o Rodrigo até pincelou aí, que é a glória de Deus revelada na igreja. O apóstolo Paulo diz assim, a ele seja a glória em Cristo e na igreja. Ou seja, a igreja é gloriosa, irmãos. A igreja não é chata. A igreja não é uma coisa que a gente faz. Ai, que coisa chata, meu Deus, não aguento mais. Não, ela é gloriosa, né? Então, obviamente, cheio de pecadores em processo de justificação, pessoas sendo remidas pelo evangelho, mas isso não faz dela menos gloriosa. Na verdade, isso faz dela gloriosa. Como a obra do Espírito opera em nós e faz pessoas que não têm nada em comum ter comunhão. Isso que é. E aí eu dei essa volta até para chegar no que o Rodrigo estava falando, porque o lugar que João 17 coloca de unidade é uma coisa sublime, não é sobre opinião, não é sobre tradição bíblica, tradição, qual corrente escatológica você crê. Não, assim, dentro da sua igreja local, eu acredito que seja saudável, sim, você
ter uma igreja local onde você concorda com o que é pregado, óbvio, mas a comunhão bíblica, ela é acima de discussões que não são centrais, obviamente, né? Se alguém não crê que Jesus é o Filho de Deus, então não, né, o irmão não é salvo. Mas assim, coisas que não são centrais não definem a nossa comunhão. E na verdade, aí entra uma coisa que por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente experimenta muito isso, que nós discordamos. Eu e o Rodrigo, às vezes a gente começa a discordar e no final das contas a gente percebe que a gente concorda. Porque aspectos diferentes. Sim, mas assim, a discordância, ela não abala a aliança, ela não pode quebrar a comunhão, porque não é nela, a nossa comunhão, ela não vem porque eu gosto do mesmo time, porque nós gostamos da mesma música, porque o tipo de igreja que a gente frequenta é parecido. Não, a nossa comunhão, ela é por meio de Cristo, e no Pai, e pelo Espírito, entende? Então, assim, é muito alto, é uma coisa muito superior. Entonces, ahí llegamos al punto de que comunión no es afinidad. Sí. Comunión no es, tengo las mismas afinidades, tengo los mismos gustos que tal persona, sí. O muchas personas hasta se pueden esconder en eso, porque a veces están con gente tan parecida con ellos, claro, que no consiguen ver más profundo lo que Dios está haciendo. Y Ale comentaba algo, que Dios no nos hizo solos, ¿no? Dios nos hizo para vivir en comunión. Por eso que ya he escuchado frases que dicen, no, yo amo a Jesús, pero la iglesia la iglesia no. Y es como, no queremos como llevar este asunto a algo súper alejado de la realidad. Queremos que sea muy real. Un ejemplo de eso es que uno nace en una familia donde todos son diferentes. Y es muy interesante eso, porque tú naces en una familia donde tu hermano es diferente, las personas son diferentes, tus padres son diferentes, y desde ahí el Señor ya va trabajando el concepto de familia. Independiente de la nación que estés, desde ahí entramos en el asunto de somos una familia. Dios es una familia natural, pero también una familia como un cuerpo de Cristo. Entonces, decir que amo a Jesús, pero no amo a la iglesia, es algo súper equivocado, porque Dios, y ahí aprovecho ya de soltar eso, creemos que Dios está empezando a restaurar eso, a restaurar las familias, a restaurar con enseñanza, pero a restaurar porque Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo en su iglesia y eso se llama comunión. Yes. Entonces, lo que nos hace uno no es la afinidad, no es la concordancia con pensamientos o creencia. Lo que nos hace uno es el mismo espíritu. Yeah. Somos bautizados, como Pablo dice, en un solo espíritu, bautizados en un solo cuerpo. Sí. Como Pablo dice, como la gracia del Padre, el amor de Jesús y la comunión del Espíritu Santo. Lo que marca nuestra unidad como iglesia es la comunión del Espíritu. Entonces, lo que nos hace uno no es la oración, por ejemplo. Amamos orar, amamos interceder, pero la iglesia no es un club de oración. Exatamente. O sea, la iglesia habla de estar es un pueblo que está alrededor de la cruz. Es una iglesia cruciforme, ¿no, Ale? Sí. Y la pregunta es, si no estamos alrededor del evangelio, de la persona de Cristo, ¿estamos alrededor de quién? Porque eso nos va a evidenciar lo que somos como iglesia, la vida de la iglesia que tenemos. Porque si Cristo no tiene la centralidad de lo que hacemos como iglesia, entonces, ¿cuál es el sentido de ser iglesia? Porque una evidencia que somos iglesia, que somos un pueblo que fuimos alcanzados por el evangelio y ahora es un pueblo que no vive más para sí, vive alrededor de Cristo, pero ese Cristo es el mediador entre nosotros y Dios, pero
entre uno al otro. Sim. El evangelio es comunión con Dios, pero es también comunión uno con el otro. Sim. Y ahí entra lo que Andrés dijo. Si yo hablo que tengo comunión con Dios, pero no tengo la comunión con mi hermano, no estoy creciendo en eso, tenemos que replantear qué tipo de evangelio estamos creyendo. Sim. Porque cuando hablamos de la iglesia, Pablo usa una analogía hablando del cuerpo de Cristo. No hay cómo tener comunión con la cabeza si yo no estoy interconectado Conectado. con la realidad del cuerpo. Amigos, eso habla de un vínculo profundo. El culto de domingo no es suficiente. Las reuniones de la célula no es suficiente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un vínculo profundo, eso toma tiempo. Y acá quiero abrir un punto para hablarnos entre nosotros cuando hablamos de comunión. Comunión involucra tiempo. Comunión también, relacionamiento más que nada, involucra inversión. Comunión y relacionamiento involucra paciencia. Sim. ¿Qué podemos hablar de eso? A vida de comunidade, ela é uma vida crucificada, né? Então, quando a gente fala sobre... Existem dois termos para discipulado, né? Até quem explica isso muito bem é o Jonas Madureira. Então, por exemplo, quando a gente vai ler o livro do Bonhoeffer, aquele termo discipulado ele usa para seguir a Cristo, né? Mas aí também tem um termo discipulado que é quando um irmão mais experiente ajuda o outro irmão menos experiente, e aí eles caminham junto. Mas a vida de comunidade, ela é uma vida de seguir a Cristo e de tomar sua cruz. Por quê? Porque ela é uma vida de constante humildade e humilhação, como o Rodrigo estava falando. Então, meu tempo, minha intencionalidade, minha paciência, meu dinheiro. Exatamente, cara. A intencionalidade de você ter pessoas perto de você vai requerer dinheiro, sim. Vai requerer o fato de você gastar mais com comida, de você gastar mais com luz, com energia ou com gasolina para você dirigir, para estar perto das pessoas. Que aqui, Rocha, acho que é até importante a gente falar de uma coisa, que é a vida de comunidade não pode fazer você esquecer de quem você é, da sua individualidade. Porque senão a gente começa a viver o problema da koinonite, né? Que eu não sei nem como a gente pode explicar isso, que é quando você toca violão, por exemplo, por muito tempo, algumas pessoas desenvolvem uma doença chamada tendinite, por exemplo, que é fazer um movimento repetitivo sempre, e é como se sua mão, o seu pulso começasse a machucar. Então, a vida de comunidade, se ela não é vivida pelo evangelho, ela pode produzir, sim, algumas dores, alguns vícios de comportamento. É quase como assim, eu não sei o que fazer se alguém não me falar o que eu tenho que fazer. Né? E isso é um problema. Agora, a gente também é completamente contrário à vida individualista, né? Que é o que a gente está falando aqui. Então, para a gente fugir da vida individualista e para a gente realmente carregar a nossa cruz de maneira prática, cara, isso vai requerer da gente tempo, dinheiro e tudo mais. E aí eu amo o termo que o apóstolo Paulo usa em Filipenses, que até em inglês não é o mesmo termo, mas não sei se em espanhol também que o apóstolo Paulo ele fala em Filipenses 2 sobre entranháveis afetos. Que ou seja, é afeto profundo, tipo assim, não é só isso, é como se eu pegasse o meu interior, pegasse o interior do Rocha e a gente misturasse tudo, coloca cada um dentro do outro. Então, assim, não é mais a dor do Rocha, se vira, não, é a nossa dor, né? Obviamente, existem coisas que o Rocha precisa fazer,
que somente ele pode fazer. Mas isso não quer dizer que eu não consiga estar lá com ele, entende? Pelo menos em sentimento. E, cara, aí a gente pode até voltar um pouquinho no começo do podcast aqui, se nós temos o evangelho, se nós temos o Espírito, se nós temos essa aliança em Cristo, então sim, precisamos fazer churrasco. Sim, precisamos estar sempre junto. Sim, precisamos enfatizar, jogar futebol junto, comer junto, sair junto. Entende? Então, assim, aí sim, porque agora a gente precisa nutrir, né? Tipo, continuar fazendo crescer, cultivar essa comunhão, né? Claro. Então, assim, eu alcancei uma coisa com Rocha pela graça. Foi Jesus que fez isso, não fui eu. Mas agora eu posso cultivar isso. E quando eu começo a cultivar isso, cara, meu Deus, aí agora, gente, é onde eu começo a ser corrigido, é onde eu começo a ser pastoreado, é onde eu começo a ser guardado, ministrado. Tipo assim, eu sempre, tem uma coisa que eu falo há muitos anos, né? As pessoas ficam muito impressionadas quando um profeta, sei lá, vamos supor, um profeta lá da África vem para a América Latina e profetiza para você, e você fala assim, meu Deus, ele não me conhecia, Deus falou com ele. Sim, e a gente precisa valorizar isso é incrível. No entanto, como é profundo uma pessoa que te conhece olhar para você e declarar o que o Espírito Santo vê em você. Porque para essa pessoa fazer isso, ela tem que passar por cima de muito orgulho, por cima de muita dorzinha, por cima de muito achismo. Então, quando eu, como um amigo do Rocha, profetizo no Rocha, eu tô sendo transformado à imagem de Jesus, porque eu tô ficando mais humilde, mais compreensivo, mais paciente, mas o Rocha também está sendo edificado, porque, cara, se o Alê tá falando isso, o Alê conhece os meus erros. Tipo, o Alê viu o que eu fiz, sei lá. Então, assim, cara, se ele tá profetizando isso, meu Deus, então é Deus mesmo. Né? Então, assim, a vida em comunidade, ela é uma vida crucificada, mas ela é carismática, né, no sentido de que ela precisa do Espírito, e não existe nada que aponte mais para a esperança escatológica do que a vida de igreja. Nada. Não tem nada que... E isso não é uma opinião minha. O apóstolo Paulo fala isso. A igreja é o jeito que Deus manifesta a sua vontade, ou o mistério da sua sabedoria. Efésios 3, né? E aí eu preciso fazer um adendo que eu não aguento, eu preciso fazer esse adendo. A igreja é todo aquele que crê em Jesus, gentios e judeus, ok? Eu preciso fazer esse adendo. Aqui a gente abriria muita coisa, mas só para as pessoas ouvirem isso e não acharem que eu estou excluindo a comunidade de judeus que creem em Jesus. Jamais. Nós precisamos ser um com eles também. E, inclusive, até uma outra coisa, eu estava pregando sobre família e o Asher estava presente aí aí na Argentina, inclusive, e, cara, acabou a mensagem, ele veio falar comigo, nós estamos experimentando isso com os nossos irmãos árabes. Irmãos, gente, Uau! Imagina você, pelo Espírito, quebrar uma inimizade de séculos, né? Então, assim, cara, eu acho que aqui, Rocha, seria muito legal realmente a gente focar nisso que você estava falando, da intencionalidade, da humildade, da vida crucificada, porque vão existir dias que um irmão vai chegar para você e ele vai falar uma coisa para você que você não quer ouvir, não é bom, e às vezes ele está errado. Porque isso é uma coisa, gente, que às vezes a gente só sabe andar em comunidade quando a pessoa acerta. Né? Não, às vezes ela vai errar mesmo. E às vezes vai errar mesmo. Mas aqui nós também vemos o Espírito orquestrando algo pela sua graça. Eu vou perdoar aquele que me ofendeu. Né? E aquele que ofendeu vai pedir perdão. Né? E aí, gente, o que é a ceia, se não a gente chegar nesse ápice de comunhão pelo Evangelho? Aí sim a gente ceia. Meu irmão, pelo Evangelho, eu e você temos acesso a Cristo
pelo evangelho nós temos acesso ao amor de Deus Pai, mas nós também temos acesso um ao outro, né? Eu amo a imagem que a gente vê na crucificação de Jesus, e aqui eu posso estar sendo até meio muito simbólico assim, mas eu amo essa imagem, que é quando Jesus olha para João e diz assim: João, eis a tua mãe, Maria, eis o teu filho, né? Então, o momento da cruz não é só um momento onde João encontrou o Pai Celeste, mas é um momento onde João também encontrou a família dele. João, eis a tua mãe. Maria, eis o teu filho. Então, assim, cara, esse assunto eu sou apaixonado nisso, porque é onde nós realmente desfrutamos da profundidade do evangelho, assim, a gente encontra destino, assim, nisso, assim, não tem nada mais. Sí, muy bueno. El evangelio siempre nos va a lanzar a una vida de comunidad. No hay otra. El mensaje del evangelio no es un mensaje que yo puedo vivir de una manera aislada, sola. Porque los relacionamientos, como dijo Ale, es el escenario donde el evangelio es vivido en la práctica. Cuando un hermano me dice algo, y ahí lo primero que hace es mostrar los dientes como los perros, ¿viste? Con rabia. Eso, amigo, es el evangelio en la práctica. Mientras más nos acercamos al día del Señor, vamos a ver contrastes. El contraste del espíritu de esta era, que es llevarnos a una vida cada vez más individualista, donde yo vivo para el mío, donde yo estoy corriendo para mis cosas, para mi ministerio, tengo mi sueño, tengo mi misión, para el contraste de Dios está levantando una familia. Y esa familia es la iglesia gloriosa. Entonces, mientras más yo camino solo, más yo estoy siguiendo el flow de esta era. Mientras el espíritu de esa era me va a llevar a ser cada vez más una persona egoísta, cada vez más una persona carnal, cada vez, como Corintios, es como Pablo dice, en ustedes no falta ningún solo don, pero son personas carnales. O sea, amigos, Pablo está hablando a una comunidad que él ayudó a fundar. Modificar, ¿no? Sí, él no está hablando como crítico de internet como tenemos hoy. No, Pablo está hablando como padre. Pablo está hablando, yo pienso en Pablo hablando a esa iglesia llorando. Escribiendo como, yo quería hablar tantas cosas con ustedes, pero ustedes son carnales. O sea, ustedes viven todavía para ustedes mismos. Yo lloro conmigo mismo, yo me alegro por mí mismo, totalmente el contrario de que la Biblia dice, llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran. Entonces, es algo que mientras más estamos en un estilo de vida individualista, más estamos alejándonos de la realidad del evangelio a través de su iglesia. Y a veces pensamos, bueno, yo no soy individualista porque estoy siempre junto con personas. Y ahí está el peligro, porque a veces podemos estar rodeados de personas y aún así tener una vida individualista. Porque, y la práctica es, mientras más yo pienso de lo que yo creo es la verdad final, es un peligro, amigo. Es un peligro y es un enemigo de la comunión verdadera. Mientras más yo pienso en lo que yo creo, en lo que yo sé, sea la verdad última, está siendo una gran, como dice, una presa fácil para el espíritu de esa era. Porque ahí entra el espíritu de esta era, que es lo que podemos decir y muchas veces el narcisismo. Que es el mito de Narciso. La persona miró para su imagen reflejada en el agua y se enamoró de sí misma. El tipo estaba adicto a sí mismo. Y esa palabra narc
es la misma palabra para narcótico. O sea, es alguien que está entorpecido con su voluntad y con su imagen. Es el trono del yo. Yo mando en mi vida. Mis pensamientos son los más correctos. Yo soy el más correcto. El mundo gira en pos de mí. Entonces, si estás cerca de mí, tenés que servirme. Tenés Totalmente que amarme, anti-evangelio. Tenés que suplir mis expectativas. Y cuando no pasa eso, nos ofendemos. Y generalmente son personas que nunca ayudan. ¿Por qué? Porque están adictas, están muy ocupadas consigo mismo. Y ahí, amigos, quiero aterrizar lo más práctico posible. Es que el Evangelio nos libera de nuestras propias voluntades. Exato. El pueblo de Dios es un pueblo afectado por el Evangelio. Y no existe milagro más grande de alguien que fue tomado por el Evangelio y ahora no vive más para sí mismo, sino donde yo encuentro ahora en el otro la vida de Cristo y lo considero superior a mí. Es como solamente a través del Evangelio. Não é possível isso. Quando a gente fala do espírito dessa era, assim, o apóstolo João chama o espírito dessa era de o espírito do anticristo. Ele é muito específico. Exatamente. Então, quando você estava em Londres, a gente até conversou um pouquinho disso, porque eu tenho pensado que existem duas coisas, né? Pelo menos que está saltando assim para mim, que militam contra o Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo, que é a carnalidade do nosso coração e os ídolos que a gente levanta. Então, assim, vamos lá. Existem coisas que o diabo não é o diabo que faz, não. É o meu coração mesmo que quer. E aí o espírito dessa a gente fala isso lá em Minas Gerais, que juntou a fome com a vontade de comer. Sim. Né? Então, assim, eu tenho vontade de ser individualista e o espírito do anticristo vem me dar isso. Né? Então, assim, são ídolos que a gente vai levantando, que a gente vai colocando no lugar do Cristo e da pessoa de Jesus, né? E, cara, mais uma vez, antídoto contra ídolo é conhecimento de Deus, é tudo isso. Mas, cara, praticamente, de maneira mais prática, é viver junto. Quando você tem vida em comunidade e você tem pessoas que podem te conhecer profundamente, elas vão virar para você e elas devem fazer isso. Mano, eu tô vendo um ídolo na sua vida. Cara, eu tô vendo isso aqui acontecer em você. E aí, cara, para mim tem uma frase que eu falo há muito tempo, me diga o quão profundo você é com as pessoas e eu te digo o quão profundo você é em Deus. Né? A profundidade de conhecimento de Deus, ela é diretamente proporcional à profundidade de relações que nós temos, profundidade de comunhão, de afetos que nós temos com as pessoas. Porque aí é como se a gente fosse... Romanos 1, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro o que é ídolo. Né? Ídolo é quando a gente diminui a glória de Deus de acordo com aquilo que eu quero que Deus faça para mim. Então é o que o Rocha estava falando, o trono do eu. O trono onde eu... É tipo assim, é o Deus do meu umbigo, o Deus que eu mando, né? O Deus que eu peço para ele tudo que ele quer, que eu quero, e ele faz, né? E até falando para ministro, né? Pessoa que quer viajar, tocar por aí e tal, não sei o quê. E, cara, isso é muito bom, não quero que você desista disso, não. Mas se você não tiver um lugar onde você pode voltar, um lugar onde você tem raízes profundas, você é um alvo muito fácil para o espírito dessa era, como o Rodrigo disse. Porque cada dia mais a pergunta mais importante não é quem pode te empurrar, mas é quem consegue te segurar. Essa é a pergunta mais importante, assim, né? E, obviamente, nós também estamos falando da nossa família, a sua esposa, os seus filhos, né? Por exemplo, eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, que diga o seguinte: eu sou o suficiente para os meus filhos.
Eu não conheço, sinceramente, porque todo pai, toda mãe que se depara com o desafio de criar uma criança, ele fica tipo assim, eu preciso de ajuda, né? E a pergunta é, que tipo de contexto nós queremos que os nossos filhos cresçam? Que tipo de amizade nós queremos que os nossos filhos tenham? Que tipo de cosmovisão de vida nós queremos que os nossos filhos tenham? Cara, a gente vai continuar batendo na tecla do mesmo estilo de igreja que fez uma geração inteira se afastar da igreja, e agora teve que ser reevangelizada para voltar toda de novo para a igreja. Eu preguei por muitos anos na universidade. A maioria das pessoas que iam para frente para aceitar o apelo eram filhos de pastores desviados, obreiro desviado, gente que foi ferido. Então, assim, assim, uma coisa que é fato, a geração atual, ela cheira, ela consegue farejar o que é falso, de muito longe, muito longe. Sim. Então, assim, até abrindo parênteses aqui, assim, será que a gente vai continuar, assim, tentando fazer o mesmo estilo de igreja que a gente sempre fez, que é muito mais pautado, às vezes em performance, não? Em performance, em estratégia de crescimento, do que as escrituras propõem para a gente. Então, acho que a gente tem um desafio, que é o desafio dos apóstolos, que é plantar uma igreja, ou que é viver uma igreja que tanto uma criança de 2 anos quanto um senhor de 90 anos podem congregar e experimentar da vida de Jesus. Rocha, Ale, si estamos llegando a este momento de podcast y hay personas escuchando todo esto, fracasamos si la persona dice y entiende, ya, entendí comunión. Ale habló sobre eso, Rocha habló, entendí comunión. Si llegamos a este podcast y la persona, y tú dijiste eso, fracasamos. Fracasamos totalmente. ¿Por qué? Porque estamos, en la comunión no es, di una clase de comunión y, ya, genial, ahora aprendí todo, vamos. No, si prestas atención, cada palabra que hemos dicho de invertir tiempo, de que la comunión nace en el Señor, que la comunión nace del Evangelio. Y amigo, a veces uno dice, hasta el Evangelio hay que explicarlo, porque a veces la persona, yo vivo el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? A no ser negarse a sí mismo, ¿no? Por eso que cuando Ale hablaba de la adoración, yo pensé en ese versículo que dice que la injusticia que pasamos, primera de Pedro, suben como adoración, como alabanza delante del Señor. Porque no es solamente nuestra motivación de quiero adorar a Dios o quiero vivir la comunión con buenas intenciones, inclusive recibiendo injusticia, inclusive a amigos hablando mal o amigos diciéndote algo que no te agrada, por ejemplo. Hemos vivido mucho eso acá, y la palabra que tal vez se me viene a la mente para no ser tan mega ultra espiritual y decir que la comunión es, amigos, comunión, Rocha, Ale y Andrés viven la comunión y son perfectos, no tienen falla, al contrario. Pero la palabra que se me viene a la mente cuando alguien apunta algo y tú no te das cuenta es desagradable. Es algo muy desagradable. No te quiero decir, no quiero que la persona entienda cómo voy a vivir comunión. Y si alguien me dice algo, sí, amén, hermano, y amén, sí, no, tranquilo. No, es desagradable. ¿Por qué? Porque parte de un punto donde tú no te das cuenta y a veces duele. A veces tú dices, pero no lo estoy viendo. Pero al vivir el evangelio de que yo me niego a mí mismo y una persona muerta, vamos a decir así, entendiendo la comunión en tu corazón, va a ser desagradable, pero entendiendo la comunión tú vas a decir, gracias Señor, va a agradecer. ¿Por qué? Porque estás viendo que el hermano está queriendo vivir iglesia contigo. O sea, comunión, vivir iglesia juntos, y no solamente yo quiero vivir iglesia y yo quiero ser el mejor cristiano y todo. Entonces, yo creo en eso, yo creo que las personas se dan cuenta realmente, las cristianas y las no cristianas. Por eso vemos hoy en día mucha gente infelizmente decepcionada con nosotros, con muchas personas, es porque realmente Dios está llamándonos a eso, está llamándonos a ser vulnerables. Y hay algo que tal vez no mencionamos, que
una característica de andar en la comunión es andar en la luz. Yes. Andar en la luz. Sim. O sea, ¿qué no es comunión? No andar en la luz. Sim. No ser expuesto al cuerpo, no ser expuesto con tus fallas, hasta tu reputación. Hay algo, amigo, que a veces confundimos en América Latina, reputación con testimonio. Sim. No, que mi testimonio, mi testimonio, amigos, a veces confundimos mucho qué es reputación y testimonio. Sim. Y a veces queremos no abrirnos por mantener nuestro testimonio. Pero está llegando un momento donde Dios está exponiendo a personas, exponiéndonos delante de la verdad, porque Dios está haciendo eso e nosotros estamos correspondiendo a aquello. Isso é muito importante, assim, a vida na luz, ela é uma vida exposta, né? Então ela não tem partes escondidas. E eu sempre, uma coisa bem prática, assim, até para as pessoas, qual é a diferença de fofoca e andar na luz? Né? É simples. A fofoca é se você me falou uma coisa e eu não posso sair daqui e falar com a tua esposa e falar com o seu amigo próximo, ou até mesmo compartilhar isso no grupo caseiro, isso é uma fofoca. Agora, se você veio falar alguma coisa para mim e a gente pode sair daqui e a gente pode falar com pessoas que a gente confia tranquilamente, então é luz. Então a gente tá querendo remir isso pelo evangelho, né? Claro. Agora, mano, essa coisa da reputação, isso aí é um ídolo. O nome disso é ídolo. Não tem outro nome. E eu acredito que, até sendo bem escatológico, Deus quer destruir os ídolos, inclusive nós mesmos, ministros, pastores. Deus está eu tenho a convicção, assim, não por sentimentos apenas, mas porque é o que as escrituras nos mostram, que líderes precisam ser vulneráveis. Essa coisa de líderes poderosos, pessoas super incríveis. Mano, o carinha, ontem o carinha ele tinha uma personalidade. Aí ele começou a tocar no louvor, ele transforma, ele vira uma pessoa super poderosa. Mas o que aconteceu de 2 semanas para cá, né? Então, assim, eu sinceramente não vejo quando o apóstolo Paulo diz assim, eu tenho minha vida como esterco. Ou quando ele diz assim, eu sou o último dos apóstolos. Ou quando ele diz, eu não sou digno, eu não era digno nem de ser apóstolo. Irmão, eu não acho que ele está fazendo isso aqui de falsa modéstia, não. Né? Isso aqui é um documento que o Senhor deixou para a gente. E se isso está escrito nesse documento, é porque era real. O apóstolo Paulo realmente sentia isso. Ou então, quando o apóstolo Pedro deixa claro que a teologia dele não é tão boa como a de Paulo. Poxa vida, você tá vendo um líder declarar publicamente que o outro líder é melhor do que ele. Isso é vulnerabilidade. Isso aqui gente, nós caminhamos, isso aqui é Cristo que está fazendo, é pelo evangelho. Então, assim, cara, isso é um desdobramento muito profundo que a vida de comunhão, o conhecimento de Deus precisa afetar profundamente as nossas relações. Isso afeta o nosso casamento. Isso afeta o jeito que eu lido com a minha esposa. Eu não vou chegar nela e falar assim, se submeta à mulher. Não, eu preciso ouvi-la, eu preciso aprender com ela. Às vezes a minha esposa vai ter que sentar e pregar o evangelho para mim e lembrar a Alessandra, você precisa da graça de... Não, você vai pedir perdão sim. Não, você vai se reconciliar sim. Isso muda completamente, muda a ênfase de criação que eu vou dar para os meus filhos. Eu não quero só que meus filhos sejam bons engenheiros, bons médicos, eu quero que eles sejam discípulos de Jesus, né? Então, cara, isso é muito profundo. Por favor, não achem que esse podcast é o suficiente. Algo que muita gente habla, né, e pensa, bueno, está buenísimo andar na luz, pero temos que saber com quem abrir-se, ¿viste? Então, sempre existe alguém ou algo que me impide de crescer em um mandamento bíblico. E sempre é uma exigência, né? Claro, sempre é uma exigência. Acá quero aclarar algo que creio que necessitamos compreender. A imadurez de alguém não pode impedir-me de crescer em um mandamento bíblico. Sim. Aunque a pessoa, depois de que eu hable todo de minha vida, de que eu
pecados de mí, aunque esa persona agarre y saque de ese lugar fuera de contexto, que es un pecado que ella va a tener que lidiar con Dios. El chisme también es un pecado, pero yo, como cristiano y discípulo de Cristo, no puedo dejar que la inmadurez y el pecado de otra persona me impida de crecer en el evangelio, en andar en la luz. Entonces, hermano, si realmente te preocupa demasiado lo que las personas van a decir de vos, con mucho amor tengo que decirte, esto muy probable que sea un ídolo en tu vida. Sí. Porque lo que Dios hace en ti, a través de ti, es mucho más importante de lo que las personas van a decir. Una cosa es la integridad, lo que Dios piensa sobre ti. La otra es la reputación, lo que las personas piensan a tu respecto. A veces estamos sacrificando nuestra integridad delante de Dios para suplir expectativa de lo que las personas piensan a nuestro respecto. Y eso es un ídolo. Y eso necesitamos tratar como pecado. No es solamente una cuestión de personalidad, no es solamente una cuestión de, bueno, yo soy así. No, no, no. Amigo, necesitamos que el evangelio quiebre todo concepto de protagonismo en la iglesia. Amén. Eso es algo que creo que el Espíritu está enfatizando entre nosotros. Y la parte práctica es, ¿qué sucede cuando alguien falla contigo? ¿Por qué te desestabiliza tanto? ¿Por qué quedas tan como enojado? No, no puede ser, yo sabía. Esa persona en algún momento me iba a apuñalar por las espaldas. Pero, ¿qué estaba pensando que estaba del otro lado? Alguien perfecto, alguien que siempre iba a cumplir con tu expectativa, y vos como líder siempre vas a cumplir con la expectativa del otro, porque eso, amigos, habla mucho de qué tipo de relaciones estamos teniendo, y principalmente personas que tienen dones pastorales, personas que siempre quieren salvar las personas, ¿viste? Persona que siempre necesita de un consejo, siempre tengo que estar ahí. Amigos, las personas necesitan del evangelio, no de nuestro consejo todo el tiempo. A veces lo que ella va a necesitar es que no, nosotros como líder, que no hable lo que ella tiene que hacer. Ella tiene que lidiar con sus consecuencias, y lo que tenemos que hacer es, acuérdate del evangelio. Estamos hablando, Rocha, un punto importante es que Ale dijo, hasta mi esposa me tiene que predicar el evangelio, ¿no? Claro. Y es interesante porque tal vez personas dicen, pero Ale no es cristiano, ¿cómo le van a predicar el evangelio nuevamente? Y sí, el evangelio es interesante porque a veces, no a veces, con toda seguridad, en nuestra cultura conocemos el evangelio, entramos al evangelio, y después de eso decimos, ya, ahora necesito aprender cosas más profundas. Ahora ya conocí el evangelio, deja hacer cursos, deja hacer muchas cosas profundas. Pero amigo, no hay nada más profundo que el evangelio. Nada más profundo que el evangelio. O sea, lo que estamos hablando aquí es evangelio directamente el corazón de Dios. Entonces necesitamos sí predicarnos constantemente el evangelio. Constantemente, semanalmente, a predicar el evangelio a tus amigos, a tu esposa, y no esa predicación de apuntar el dedo y decir arrepiéntete, raza de víboras, sino que el evangelio que apunta para aquello que Jesús hizo, pero para aquello que Jesús va a hacer también. O sea, Jesús vino, pero Él va a volver, y por eso que estamos hablando de la comunión. Por eso que estamos hablando de todo esto, porque apunta para el regreso de Cristo. El regreso que Cristo va a venir a buscar a la novia. ¿Cómo nos estamos preparando? Como decimos acá, nos estamos preparando en muchas formas superficiales, pero lo más profundo de que estar alineados al corazón de Dios, incluso puedo decir, estar hablando de salvación. O sea, viene un Cristo que viene a salvar a su iglesia. No hay nada más profundo que eso. Eu queria só
que a gente estava falando de idolatria e tal, tem uma frase do Spurgeon, que, cara, ele diz assim, se você ama qualquer coisa mais do que a Deus, você é um idólatra. Se há algo que você não estaria disposto a renunciar por Deus, isso é seu ídolo. Se há algo que você busca com mais fervor do que busca a glória de Deus, isso é o seu ídolo. E a conversão, ou seja, nos rendermos ao evangelho, significa afastar-se de todo ídolo. Mano, quando a gente está falando de idolatria no contexto de comunhão, no contexto de vida de igreja, reputação, expectativa de que as pessoas vão me pagar pelo que eu estou fazendo, ou de que ninguém vai me frustrar, ou todas essas coisas assim, a gente precisa tomar um cuidado tremendo, porque isso vira ídolo dentro da gente, né? Quando a gente está falando de um contexto de comunidade, de vida em comum, de estarmos juntos, por exemplo, a minha família pode virar meu ídolo, meus filhos podem virar meu ídolo, minha esposa pode virar meu ídolo. Então, é por isso que é impossível sem o evangelho, porque o evangelho é aquilo que gera completa satisfação no meu eu interior, a fim de que as outras coisas sejam reposicionadas no seu lugar devido. Então, essas coisas, elas vão ser amadas e vão receber minha atenção, mas no centro do meu coração, o centro das minhas afeições, o centro da minha satisfação, pelo evangelho se torna Cristo, se torna Deus. Sim. E aí isso reposiciona tudo, né? Sim, isso é muito clave, porque creio que necessitamos tomar cuidado em não ocupar o lugar que é solamente de Cristo na vida de alguém. Sim. Necessitamos estar em alerta, porque às vezes muitas pessoas estão buscando uma sanidade, uma resposta, uma solução em seus processos, não em Cristo, não no Evangelho, pero sim em lo que nós vamos a hablar, em lo que nós vamos a aconsejar. E isso não é comunhão. Se sempre alguém solamente aprende de mim todo o tempo e eu não posso aprender nada dessa pessoa, isso não é comunhão. Porque a comunhão é, à medida que eu dou de lo que tenho da vida de Cristo, também recebo a vida de Cristo que está no outro, onde escuto a voz de Deus em la boca de outro. Sim. Então, não podemos estar alimentando uma dependência emocional, porque isso vai ser muito provável, será uma relação tóxica. E como líderes e discipuladores, estamos impedindo que essa pessoa seja realmente liberada de uma idolatria. Por quê? Porque estamos alimentando essa expectativa, essa experiência que a pessoa põe em nós como líderes ou discípulos ou discipuladores, ¿viste? Então, o que necessitamos é sempre lançar essa pessoa a mirar a Cristo. Sim. Não podemos alimentar suas carências todo o tempo. Sim. Porque isso não é comunhão. Há muitas vezes pessoas não logram ter seu tempo em solitude com Deus, porque sabe que vai lidiar com muitas coisas em seu interior e está fugindo desse lugar buscando uma comunhão. Pessoa que não sabe quedar sola. Sua casa sempre tem que ter muita gente, todos os dias. E para a pareja, para o matrimônio, pode ser que esteja mascarando muitas coisas. Sim. E isso é o que chamamos de coinonitis, que é a comunhão como objetivo da comunhão em si mesmo. A comunhão do evangelho não é a comunhão não é o fim, não tem a finalidade em si mesmo, senão glória a Cristo. E o problema é que sempre quando estamos fazendo muitas coisas, e em realidade não há vida de Cristo entre nós. Não há nada da persona de Cristo. Isso solamente revela que estamos em uma relação de parasita.
Sim. Donde alguém está sugando todo o tempo, Sim. ou donde eu estou sugando todo o tempo, Sim. pero em realidade isso é uma evidência de uma relação tóxica. Sim. Sí. Entonces podríamos decir, Rocha, que el remedio para la coinonitis es el evangelio, ¿no? Sempre. Solo el evangelio, no hay nada más. Y yo creo, Rocha, que tal vez podríamos ir dando pasos ya para las personas que han escuchado todo este podcast y dicen, yo quiero vivir eso. Yo quiero vivir eso que ellos están hablando, de la comunión. Me ha tocado ver varias personas así, estudiantes o personas que hemos conectado con América Latina, y muchas personas han dicho, Dios me está llevando a eso, pero no sabía el nombre. ¿Me entiendes? Dios me está llevando a ser vulnerable, a abrirme, pero ¿cómo lo puedo hacer? Tal vez podríamos ir caminando hacia eso, pasos prácticos para essas personas, ou literaturas, ou como puedo aprender mais. Uma coisa bem prática para começar é você tentar viver isso com as pessoas que estão ao redor de você. Assim, sentar com essas pessoas, com irmãos, com irmãos da comunidade local, expor o seu coração e juntos começarem a orar por isso, não no sentido onde vocês vão tentar já de uma vez começar a viver tudo, não, mas orarem por isso juntos, assim, buscarem por isso juntos, lerem, estudarem isso juntos, e eu acho que isso é um processo muito, muito prático, e eu acho que isso em si já vai ensinar vocês muito a andar em comunhão, porque uma coisa que eu tenho aprendido muito especificamente, porque uma das coisas que eu mais prego é essa mensagem de família, e a pergunta mais clássica que tem é, mas ok, como é que eu faço isso agora? E a verdade é que não tem 1 mais 1 vai dar 2, né? Não é. Nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de afeto. Então, é uma coisa que somente o Espírito pode promover. Então, por isso que eu digo, seja intencional nas suas amizades, mas intencional pelo Espírito, assim, juntos, de construir esse lugar juntos. Uma dica bem prática que eu dou é não tente sair por aí discipulando todo mundo ou sendo discipulado por todos. Não é isso, não é isso. Deixe o evangelho produzir os frutos nesse grupo de amigos que vocês têm. E aí, pode ser que você encontre uma espécie de dificuldade de viver isso na sua igreja, ou até mesmo uma repreensão, e aí eu acho que vale você orar diante de Deus, abrir as escrituras e ver, esse é o lugar onde eu quero viver isso, esse é o lugar onde o Senhor está me chamando para estar, porque isso é uma outra prisão muito grande, que um cristão não pode sair de uma igreja. Gente, isso não existe. Uma pessoa pode sair da minha igreja, eu sou presbítero da minha igreja e eu posso sair dela, né? Então, assim, não tem... nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo é muito maior do que a nossa igreja local. Então, assim, eu sei que aqui é um tópico bem sensível, mas se em algum momento você acha que isso seria o melhor para você, amém, isso pode ser realmente o melhor para você, mas não saia praguejando ou falando ou isso. Cara, tome uma decisão como um homem, como uma mulher diante de Deus, e amém, siga a próxima página, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, para mim o primeiro passo é você se aprofundar com o Senhor de maneira individual, mas também com grupos de amigos, assim, se você tem 4, 5 irmãos no grupo de louvor, no grupo de jovens, cara, esses são os meus amigos, ok? Tente experimentar isso com eles, e se vocês acharem que vocês têm essa liberdade, compartilha isso para o pastor, compartilha isso para os líderes da comunidade. Uma coisa que eu queria enfatizar aqui de novo não saia por aí discipulando os outros, não saia por aí tentando mudar a sua igreja. Se você que está ouvindo a gente não é um pastor local, você não consegue mudar a sua igreja. Quer deixar isso? Então, assim, você não vai mudar, você não vai conseguir fazer isso, a não ser que o seu pastor seja o seu amigo muito íntimo, e aí ele vai te ouvir. Amém, tomara que isso aconteça. Mas mesmo assim,
Não é porque você ouviu esse podcast ou porque você leu algumas coisas que você sabe tudo. Mas o meu passo bem prático seria: gaste tempo com seus irmãos, aí, com seus amigos, e divida o que você está aprendendo com um pastor, com um líder, de um lugar de humildade, e não como, ai, olha, descobri uma pérola aqui. Acho que é isso. Muy bueno. Yo Rocha, doy un consejo. No tome de ese tema, la comunión, como un ideal, Muito bom. buenísimo. como una idea solamente. Porque a veces pintamos un cuadro en nuestra mente y pensamos, si no está pasando eso, entonces eso no es comunión. Muito Entonces, bom. comunión no es un ideal, comunión es una realidad del Espíritu que solamente el Evangelio puede darnos. Entonces, ya estamos en comunión porque ya estamos en el Espíritu. Yo no espero para tener comunión, no, yo cultivo lo que ya está pasando. Entonces, con eso, yo aconsejo en celebre lo poco que el Espíritu Santo está haciendo quizá en tu comunidad. Sim. A veces estamos esperando algo masivo, macro, decir, no está pasando nada, aquí en ese lugar no hay comunión, el liderazgo, hay muchos problemas, pero hay personas que seguramente quieren vivir eso. Hay personas que muy probable están dando pequeños pasos. Bueno, estos pequeños pasos hay que celebrar. La iglesia también es un lugar donde celebramos. Cuando hablamos de comunión no es solamente donde yo tengo que apuntar los errores, no. Es un lugar de disfrutar. Sim. Yo disfruto de mi hermano, yo celebro lo que Dios está haciendo en su vida. Yo celebro lo que el Espíritu está haciendo entre nosotros. Entonces, en vez de buscar lo macro, celebre lo que está sucediendo en lo poco, porque este poco hoy, de acá a algunos años, Dios puede hacer, potencializar eso puede tocar todo tu liderazgo, porque necesitamos de fe para la comunión. La misma fe que yo creo que Cristo me salvó, la misma fe que yo tengo que Cristo va a aparecer en los aires en el gran día para restaurar todas las cosas, es la misma fe que necesito tener para creer que el Espíritu Santo ya promovió comunión entre nosotros. Amém. Entonces, eso es en práctico, algo muy práctico. Alessandro escribió un libro. Buenísimo ese libro, ¿eh? Son tres en uno, Andando con Dios, hablando de varios temas, pero hay uno que ha dedicado a hablar simplemente sobre la vida de la iglesia, que es Caminando en Familia. Entonces, yo quiero indicar ese libro. Quiero indicar también Relaciones de Pacto, de Asher. Son libros que te ayudan. No es el fin, ojo. No agarre de ese libro ya para decir, bueno, ya aprendí. No. Tranqui, respirar tranquilamente, tener paciencia, porque lo primero que tienes que cambiar sos vos. Exacto. Antes de querer cambiar la congregación, empezar por tu casa, empezar por tu familia, por tus hijos. Y confiar en el Espíritu. Entonces, ese sería mi consejo. Sí, Rocha, lo que tú hablas, yo creo que es muy importante y me gustaría dar también ese consejo. Me ha tocado ver amigos muy cercanos que han estudiado sobre comunión. Y es interesante porque hemos dicho que comunión no es aislarse o andar solos, pero hay una gran chance de poder estudiar esto y alejarte de la iglesia. Entonces, mi consejo es, estudia estos temas, estudia la palabra, libros, pero con el corazón humilde, con el evangelio, porque eso te va a hacer mirar a la novia con misericordia, entendiendo el tiempo. Lo dijimos en Instagram, pero escuché una frase una vez que decía que Dios tiene prisa y por eso que los tiempos que Él tiene son muy largos, por eso que los procesos son largos, porque Él tiene prisa. O sea, si tú estás estudiando comunión, no entiende esa mentalidad del Señor. Es un proceso para ti, es un proceso para tus amigos. Estamos hablando de eternidad. Entonces, si estamos hablando de eternidad, vale la pena poder entender este tema, pero agradeciendo, como Rodrigo dice. Entonces, sería ese consejo, entender sobre comunión, pero comenzar por tu casa.
Si eres casado, empezar con tu esposa, andar la luz con tu esposa, andar la luz con tus hijos, ser vulnerable con tu familia. Y digo más, andar a la luz con tu familia natural, con padres que muchas veces hay un problema con madres, con hermanos. Empieza a entender, porque no vale de nada querer vivir algo con la iglesia y con la familia natural. No, aquí no interesa, Dios, aquí no interesa. El evangelio es integral en todos los lugares. Entonces ese sería el consejo, de ser coherente en querer vivir esto con la iglesia, pero también dar pasos con el evangelio, tal vez no en comunión, porque tal vez las personas no son cristianas, pero de perder también con tu familia. Ok, Rocha, llegamos al final. No sé si quieres despedir una palabra. Ale, de verdad, fue buenísimo este tema. Creemos que tenemos que tener más sobre adoración, sobre idolatría, sobre varios temas que yo creo que necesitamos escuchar, necesitamos conversar mucho más sobre eso. Rocha. Sí, gracias Ale por darnos de tu tiempo, estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por promover todo eso, Escuela Convergencia. Y quiero recomendar, agarrar el link y comparta a tus hermanos, a las personas que tenés de cerca, a tus líderes. Y vamos por más. Este es el primer episodio. Hay muchos otros y estoy muy contento de ver que eso puede afectar directamente a la vida de personas, familias, comunidades. Entonces, Maranatha. Muy bueno. Gente, obrigado. Fiquei muito feliz. Estou feliz que isso vai ser em espanhol. Então, tem muita gente que me acompanha que, às vezes, meu material não chega para eles. E quero só reforçar que o livro foi traduzido, então tem em espanhol, vocês conseguem achar. É isso, obrigado. Vamos fazer más. Amigos, y llegamos al final. Qué tema increíble hablar sobre la comunión, lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y como Escuela Convergencia estamos juntos en este proceso. No estás solo en este proceso. Como escuela tenemos algunos cursos y nuestro curso principal, como lo hemos dicho, es el curso de Doctrina y Devoción, que ha llegado a más de 24 países, en portugués y en español a más de 42 países. Entonces sabemos que Dios está generando hambre en su iglesia por conocer más de Él, por conocer lo que Él está haciendo. Entonces, si tú quieres saber más sobre el curso Doctrina y Devoción,